Acabou de sair notícia urgente de última hora. Prisão de Bolsonaro. O que está acontecendo e o que pode acontecer? Nos últimos meses, o Brasil tem acompanhado de perto os desdobramentos das investigações contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Entre acusações de tentativa de golpe, ataques à democracia e supostos esquemas de corrupção, cresce a especulação sobre uma possível prisão do ex-mandatário. Mas o que há de verdade nisso tudo? As acusações contra Bolsonaro. As investigações indicam que Bolsonaro e alguns de seus aliados teriam participado de um esquema para deslegitimar as eleições de 2022, nas quais Luiz Inácio Lula da Silva saiu vitorioso. Segundo a Polícia Federal, o ex-presidente teria incentivado a disseminação de notícias falsas sobre o sistema eleitoral e cogitado medidas para impedir a posse de Lula. Além disso, outras acusações surgiram, como possíveis envolvimentos em fraudes na vacinação contra a Covid-19, mau uso de recursos públicos e até interferências indevidas em investigações da Polícia Federal. Esses elementos reforçam a tese de que Bolsonaro pode enfrentar processos sérios na Justiça. A Polícia Federal e as investigações. A Polícia Federal tem avançado em diversas frentes para reunir provas contra o ex-presidente. Operações foram realizadas para coletar documentos, celulares e depoimentos de pessoas ligadas ao governo anterior. Em meio a essas investigações, aliados próximos de Bolsonaro já foram detidos ou estão sob vigilância das autoridades. A questão principal é se as provas obtidas serão suficientes para que a Justiça determine sua prisão preventiva ou se ele será apenas processado sem a necessidade de ser detido imediatamente. As possibilidades de prisão. Especialistas jurídicos apontam que a prisão de um ex-presidente é um evento raro no Brasil, mas não impossível. O país já presenciou a prisão de Lula em 2018 devido a condenações na Lava Jato, o que pode servir como precedente. No caso de Bolsonaro, sua prisão dependeria de uma decisão judicial baseada em provas concretas e na gravidade das acusações. Existem algumas possibilidades jurídicas para uma eventual prisão. 1. Prisão preventiva. Caso as autoridades considerem que Bolsonaro pode interferir nas investigações ou representar uma ameaça à ordem pública, um juiz pode determinar sua prisão antes mesmo de uma condenação. 2. Prisão após condenação. Se for condenado em alguma das investigações em andamento, Bolsonaro pode ser preso após o esgotamento dos recursos disponíveis. 3. Medidas alternativas. Em vez de uma prisão imediata, Bolsonaro pode ser submetido a medidas como o uso de tornozeleira eletrônica, restrição de viagens ou afastamento de atividades políticas. Reações políticas e populares. A possibilidade de uma prisão de Bolsonaro gera reações intensas tanto entre seus apoiadores quanto entre seus opositores. Seus seguidores alegam perseguição política e defendem sua inocência, enquanto adversários políticos acreditam que a justiça precisa agir de forma firme para responsabilizá-lo por suas ações no governo. Manifestações de ambos os lados já ocorreram e, caso a prisão se concretize, a polarização no Brasil pode atingir níveis ainda mais altos. O futuro político de Bolsonaro. Apesar das investigações, Bolsonaro ainda mantém influência política significativa no Brasil. Ele continua sendo uma figura central da direita e pode tentar um retorno à política caso não seja condenado. No entanto, se for preso ou tornar-se inelegível, o cenário pode mudar completamente, abrindo espaço para novas lideranças no campo conservador. Enquanto as investigações seguem em curso, o Brasil aguarda os próximos capítulos dessa história, que pode impactar profundamente o futuro político do país. Inscreva-se no canal, deixe o seu like e ative o sininho das notificações para não perder nenhuma notícia importante.